A vida espiritual do obreiro também, ele vai se revelar do seu relacionamento decoroso com o sexo oposto, com a sua discrição. O obreiro deve ser moderado, agindo sempre com discernimento em relação à posição que ele ocupa. O obreiro ele deve ter cuidado no trajar, né? Nas suas vestimentas, deve se vestir sempre dignamente com a função que ele ocupa. O obreiro ele deve ter cuidado com gestos. O obreiro ele deve evitar cenas patéticas que chamem a atenção para si mesmo, né? É o famoso obreiro pavão, o obreiro exibido. Precisa tomar muito cuidado com isso. O obreiro ele deve ter modos e costumes que vão se coadunar com a posição que ele ocupa. Com relação à sua polidez, né? Um obreiro polido é aquele que, no trato com as pessoas, principalmente as pessoas subalternas, né? Aquelas que são submissas a eles, ele demonstra cortesia e civilidade. Tem boas maneiras no tratamento com as pessoas, tais como quando ele precisa saber dar ordens, né? Ele não pode esquecer das duas palavras-chave. O obreiro não pode esquecer de duas palavras-chave do relacionamento social, né? Do relacionamento interpessoal. E essas palavras-chave são obrigado e por favor. O obreiro ele deve saber corrigir. E ao fazer essa correção, ele não pode esquecer do amor, né? O obreiro ele deve saber relacionar-se com os irmãos e colegas do ministério, não esquecer as boas formas de tratamento. Mesmo apenas ao se referir ao irmão, é preciso demonstrar respeito. O obreiro ele deve saber vigiar as palavras. As palavras, meus queridos, elas tanto curam quanto matam também. No que diz respeito à liderança, segundo o professor Gangel, ele diz o seguinte, olha só, liderança é o exercício dos dons espirituais sob o chamado de Deus para servir a determinado grupo de pessoas, para que este atinja os alvos que Deus lhes deu, com o fim de que glorifiquem a Cristo. O obreiro ele deve ser o exemplo para os seus liderados. Nunca deve agir de forma ditatorial. Esse modelo ditatorial dentro da igreja não funciona mais e nunca funcionou. O obreiro ele deve ter motivação para alcançar as pessoas. O obreiro, então, que é líder, ele deve ter motivação para alcançar os seus liderados. Nunca deve agir como dominador, pois o rebanho não é propriedade de líder eclesiástico, não é propriedade de obreiro, né? Não é propriedade particular de ninguém. Ele é apenas confiado, chamados por Deus. O obreiro ele deve avaliar sempre o perfil de sua liderança, se ela está enquadrada no modelo bíblico. No próximo vídeo, eu quero falar sobre a vida espiritual do obreiro. Deus abençoe a todos em nome de Jesus.